Olá, bem-vindo a mais um Papo com o Gestor da Rio Claro Investimentos. Estou aqui com o Márcio, meu nome é Pedro Jobim e hoje nós vamos falar sobre o mês de agosto de 2022. Então, Márcio, como de costume, aí vamos conversar hoje sobre o que aconteceu ao longo desse mês de agosto, como foi a performance da Bolsa, sempre começando aí pela parte internacional. Parte internacional, então a gente tem uma continuação do que a gente já vinha falando e vendo, né? Então, Estados Unidos com um arroxo fiscal, continua subindo as taxas de juros, por conta do inimigo mundial atualmente, que é a inflação. Então, a gente tem... Não é a Rússia. Não é a Rússia. Não é a Rússia. A Rússia corrobora, inclusive, para a inflação mais alta, né, pelo fluxo de commodities que diminui. E então a gente vê, de fato, que a gente tem Estados Unidos, Europa, todos muito preocupados com a inflação. E o Brasil se deslocando um pouco disso, né, descolando as bolsas, a gente vai falar mais para frente, né. Então, a Bolsa Americana sofreu um pouco, né? Juntamente com a Europa, e isso tudo, assim, de novo, alta da taxa de juros. A gente vê os juros reais subindo, o dólar colando também nessa subida junto com os juros reais. Isso, historicamente, é um comportamento que existe, e a gente está vendo que, de fato, ocorre, e as bolsas para baixo. Perfeito. Isso aí é um ponto que é importante frisar sempre, né? Os juros é o principal balizador de tudo e o juros americano é o principal balizador da economia mundial. E, inclusive, o dólar se valorizando em relação a todas as outras moedas, mas aqui no Brasil ainda resiliente, né? Teve esse mês de estabilidade, mas enquanto sobe em outros países, principalmente na Europa, aí que o dólar já vale mais que o euro. Em relação, então, ao que aconteceu ao longo do mês, Bolsa Americana, SP 500 caindo 4% ao longo do mês, ele até chegou a subir quase 5% ali até o meio do mês, depois a gente teve uma queda considerável, chegando aí nesse patamar de menos 4% em relação ao início de agosto. Enquanto isso, também todos os outros indicadores ao redor do mundo, Nasdaq, que é a bolsa onde se negociam as principais empresas de tecnologia, caindo 5%, naturalmente sempre lá tem mais volatilidade, Bolsa Europeia caindo 3%, 2,8%, quase 3%, e a Bolsa Chinesa caindo 1,6%. Mais um mês ruim aí também para as criptomoedas, e ao contrário do que acontece normalmente, ou se espera nessas crises, até o ouro também caindo, mas muito puxado aí pela alta dos juros, que suga todo o dinheiro da economia. E muito dessa questão da inflação também vem aí das commodities e também estão com uma volatilidade muito anormal esse ano, não é? Exato. O petróleo, inclusive, teve uma queda, né, no mês de agosto, o que a princípio seria algo interessante para diminuir, ser uma pressão assim, muito menor do que a gente vinha tendo para derivados do petróleo. Mas a gente tem que lembrar que não é só de petróleo que o mundo vive, apesar de ser grande parte, né? Então, quando a gente pega a matriz energética dos Estados Unidos ou da Europa, o gás natural e o carvão, quando somados, eles têm a mesma parcela ali de importância que o petróleo. E essas commodities subiram bastante, né? Então, elas tiveram ali contrabalancearam a queda do petróleo, o que, para a inflação, isso daí também corroborou um pouco para a pressão altista. Que é uma das grandes preocupações agora na Europa, principalmente, né? O inverno chegando e pode ser onde a guerra afete muito ali a Europa, se o fornecimento de gás da Rússia não seja suficiente para aquecer lá com o inverno. O gasto energético da Europa aumenta muito para aquecer as casas. Perfeito. E isso tudo corrobora também com a alta do dólar, né? Então a gente tem os Estados Unidos ali que consegue produzir energia internamente, e a Europa que está muito dependente ali da Rússia, e isso corrobora com o dólar subindo. Perfeito. Então vamos falar de coisa boa. Brasil, na ponta contrária, tudo parece que está melhorando. Então, os nossos ativos aqui, todos se valorizaram, Bolsa subindo 6%, chegou a subir mais ali no meio do mês também, antes das bolsas
americanas começarem a cair, mas depois se manteve relativamente estável, segurando as quedas que aconteceram ao redor do mundo. E também uma queda forte na nossa expectativa de juros, né, que puxou bastante vários ativos que são diretamente atrelados aos juros. Fundos imobiliários se valorizando também quase 6%, que é algo... os fundos imobiliários tendem a ser menos voláteis que a bolsa, mas se valorizaram bastante. Dólar se manteve estável, aí chegou perto dos 5, ali perto do dia 15, depois voltou a subir. Acho que a mínima foi ali em torno de 5,6, 5,7, e de agora já está perto dos 5, ultrapassando os 5,20 novamente. CDI, para quem está aí nos investimentos mais conservadores pós-fixados, tijolos Selic subindo quase 1,2% no mês, então refletindo, claro, a taxa Selic aí que está perto dos 14% ao ano, mas também os títulos pré-fixados se valorizando bastante por causa dessa queda dos juros, a mesma que puxa os fundos imobiliários, as ações, aqui também principalmente os títulos mais longos se valorizando bastante, e deflação, que já teve um pouco ali no final de julho, mas agosto a gente espera aí ter uma deflação maior ainda, por tudo que aconteceu. Por que esse otimismo aqui no Brasil? Por que essa diferença para o resto do mundo? Isso é o que a gente já vinha falando, inclusive, né? Então, a expectativa de uma inflação menor leva a ponta longa da curva também a se ajustar. E isso a gente está vendo sendo refletido ali no Tesouro Pré, por exemplo, subindo 2%, né? Então, a gente já vinha falando que a ideia era essa: o Brasil foi um dos primeiros a subir juros e provavelmente será um dos primeiros também a ter esse ajuste para baixo. Então a gente vê o governo trabalhando em algumas medidas microeconômicas para diminuir a inflação. Isso vem surtindo efeito de fato e o mercado vem ajustando, então, precificando, né? Os juros vem sendo precificado, o que leva esses ativos pré de pontas mais longas a valorizarem bastante. Perfeito. Lembrando aí que o Brasil parece que tem mais experiência com esse negócio de inflação, então a gente acabou saindo pelo menos nesse ponto na frente, enquanto o resto do mundo ainda está no meio do ajuste da alta de juros, a gente já começa a ter alguma expectativa ali de quando os juros podem começar a cair, e no mercado financeiro o que importa é a expectativa. Então, se a expectativa de juros lá na frente diminui, se reflete no preço dos ativos hoje. Exato. Então o que a gente vê é basicamente um juro terminal em 13,75, pelo menos por enquanto, até o Banco Central conseguir, com essa diminuição da inflação, conseguir respirar um pouco e ver o que vai acontecer de fato mais para frente. Então a gente espera que ele segure e ao mesmo tempo a gente vê também uma bolsa, então já também trabalhando em cima dessa expectativa, se valorizando bastante, né? Os ativos estavam relativamente baratos quando a gente olha para o histórico deles, então a gente vê de fato eles já tomando corpo, já o preço refletindo um pouco essa expectativa de melhora. Alguns pontos de atenção: a eleição, né? Então a gente espera a narrativa dos dois lados, uma narrativa um pouco mais arrojada, um pouco mais agressiva, então isso pode gerar bastante ruído, então é um ponto de atenção porque pode trazer oscilações para a carteira, mas o Brasil, fazendo o dever de casa, pode ser que saia de fato muito bem, inclusive em comparação aos países lá fora, né? Não, fantástico. A gente não costuma fazer bem o dever de casa, mas vamos ver se a gente consegue dessa vez e realmente tiver um mercado financeiro aí, ativos muito baratos e também um cenário mundial que, por mais que a gente tenha as nossas incertezas internas, parece que é um dos lugares mais seguros para se investir hoje, quando a gente vê ali os países que são nossos pares. Favorece quem faz dever de casa, né? Exatamente. Se deteriorou muito a condição de outros países que eram os nossos concorrentes aí pelo dinheiro dos investimentos. Provavelmente aí, passadas as eleições, a gente deve ter alguma estabilidade um pouco maior e talvez mais um futuro um pouco melhor. Vamos torcer por isso, mas enquanto isso a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui, acompanhando os mercados e ajustando as carteiras. Aí queria saber um pouquinho só como foi a performance das carteiras aqui, né, ao longo desse mês. Então as carteiras, de fato, com esse fator bolsa subindo, performaram muito bem. Todas as carteiras elas têm um pouquinho de bolsa, a não ser que seja aquela carteira de fato voltada para a renda fixa ou crédito privado.
Então, de fato, a gente teve uma boa performance. O dólar ficou ali estável, também ajudou nessa performance boa, porque ficou estável ali, também não contou o contra, né? A gente espera uma correlação negativa entre bolsa e dólar, que até no início do ano não se via, voltou a acontecer, o dólar trabalhando como hedge, e agora ele fica um pouco estável e a bolsa brasileira subindo bastante, né? Então, isso daí foi muito interessante para nossas carteiras. Já no ponto de vista lá fora, a gente continua um pouco mais conservador, olhando mais do que fazendo qualquer coisa mais ativa, justamente para esperar esse ciclo de arroxo chegar, dar sinais que está chegando ao final, e aí vai acontecer, a gente espera que aconteça mais ou menos o que está acontecendo agora aqui no Brasil. Então, quando as expectativas lá fora melhorarem também, a gente vai ver uma reação mais sustentável da bolsa. Não, fantástico. Aí a gente com um peso ainda bem pequeno de exterior dentro da carteira e também os juros, a maior parte da nossa carteira que ainda é bastante conservadora, renda fixa, ajudando bastante esse mês, aí, especialmente nos ativos pré-fixados. Bom, muito obrigado a todos que assistiram até agora. Esse foi mais um Papo com o Gestor da Rio Claro. Acompanhe aqui na rede também outros conteúdos que a gente vem colocando no nosso YouTube, no Instagram e todas as redes aqui da Rio Claro. Muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo Papo em setembro. Obrigado.